Antecedentes judaicos. O desenvolvimento do judaísmo nos 6 séculos anteriores ao nascimento de Cristo foi determinado pelos eventos concretos da história. Desde a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, em 586 a.C., a Judéia estava sob controle político estrangeiro. Coubera-lhe a mesma sorte do antigo Império Assírio e de seus sucessores, a Império Persa e o de Alexandre. Após a dissolução deste último, caiu sob o domínio dos Ptolomeus do Egito e então da dinastia Seleucida de Antioquia. Apesar dessa dependência política, as instituições religiosas estavam praticamente intactas depois da restauração efetuada quando da conquista de Babilônia pelos persas. As famílias sacerdotais, hereditárias, constituíam a verdadeira aristocracia da terra. Caracterizavam-se, nos seus escalões mais altos, por interesses políticos e indiferença religiosa. O cargo de sumo sacerdote passou a ser cobiçado, por causa de sua influência econômica e política. Com segurança, a partir do período grego, a esse cargo estava vinculado um colégio de conselheiros e intérpretes das leis, o Sinédrio, que veio a ser constituído de 71 membros. Assim administrado, o templo e o seu sacerdócio vieram a representar o aspecto mais formal da vida religiosa dos hebreus. De outra parte, a convicção de que a nação era um povo santo, que vivia sob o domínio da lei santa de Yahvé, bem como a ideia de separatismo religioso e a relativa cessação da profecia, levaram-na ao estudo da lei, interpretada por um conjunto sempre crescente de tradições. Tal como acontece nos países muçulmanos de hoje, a lei judaica era não só preceito religioso, mas também estatuto civil. Seus intérpretes, os escribas, tornavam-se cada vez mais claramente os líderes religiosos efetivos do povo. O judaísmo tornou-se, por fim, religião de uma escritura sagrada com sua coleção de precedentes interpretativos. Onde quer que o judaísmo estivesse presente, passou a existir a sinagoga, como instrumento para favorecer a compreensão mais plena e a administração da lei, e como lugar de oração e culto. A origem da sinagoga é incerta. Remonta, provavelmente, ao exílio. Sua forma típica era de uma congregação local que incluía todos os judeus de uma certa região, sob a presidência de um grupo de anciãos, que tinham, muitas vezes, um príncipe por chefe. Esse grupo tinha poder para excomungar e punir os culpados. Os ofícios eram simples e podiam ser dirigidos por qualquer hebreu, embora os preparativos estivessem a cargo do príncipe da sinagoga, constava de oração, leitura da lei e dos profetas, tradução do trecho lido, às vezes, exposição ou sermão, e bênção. Quanto mais próximos nos colocamos da época do nascimento de Cristo, tanto mais evidente se torna o fato de que o templo, embora ainda em alta estima, se torna cada vez menos importante na vida religiosa do povo, em virtude do caráter pouco representativo do sacerdócio, e também da importância crescente da sinagoga. Sua destruição total, no ano 70 d.C., não chegou sequer a perturbar nenhum dos elementos essenciais do judaísmo. Sob o domínio dos reis seleucidas, a Judéia foi invadida por influências helenizantes, que dividiram os que reivindicavam o cargo de sumo sacerdote. O apoio decidido ao helenismo, dado por Antíoco IV, Epifânio, 175 a.C., 164, e a campanha por ele movida contra o culto e os costumes judaicos suscitaram a grande rebelião dos Macabeus, em 167 a.C., sendo também a causa remota de um período de independência judaica, que durou até a conquista pelos romanos, em 63 a.C. As lutas em torno da tendência helenizante produziram uma profunda cisão na vida dos judeus. Os governantes macabeus apossaram-se do cargo de sumo sacerdote. Contudo, embora tivessem galgado posições de liderança graças ao fato de se oporem à tendência helenizante e graças ao seu zelo religioso, os macabeus pouco a pouco descambaram para o helenismo, e deixarão-se dominar por ambições puramente políticas. Com João Hircano, o macabeu que governou de 135 a 105 a.C., tornaram-se claras as distinções entre os partidos religiosos do judaísmo posterior. O partido aristocrático político, ao qual se aliaram Hircano e as principais famílias sacerdotais, tornou-se conhecido como o Partido dos Saduceus, palavra sobre cujo sentido e origem pouco se sabe. Era em essência,
Um partido mundano e desprovido de convicções religiosas marcantes. Muitas das ideias apregoadas pelos saduceus eram representativas do judaísmo mais antigo. Por exemplo, guardavam leis sem a interpretação tradicional e negavam a ressurreição e a imortalidade da pessoa. Rejeitavam, de outro lado, a velha ideia de espíritos bons e maus. Embora de grande influência política, não gozavam de popularidade entre o povo comum, o qual se opunha a toda e qualquer influência estrangeira, e se colocavam ao lado da lei tal como interpretada pela tradição. Os representantes mais radicais desta atitude democrático-legalista eram os fariseus, palavra que significa separados. Embora o nome por que eram chamados tenha aparecido pouco antes do tempo de João Hircano, os fariseus apresentavam uma atitude que remontava a épocas muito anteriores. É no reino deste Macabeu que se inicia a luta histórica entre fariseus e saduceus. No geral, os fariseus não constituíam um partido político, embora dentre eles tenham surgido os zelotes, ou homens de ação. Nunca chegaram a ser numerosos, não obstante contassem com a admiração da maioria do povo. O judeu comum não dispunha da instrução nas minúcias da lei, nem do tempo disponível necessários para tornar-se um fariseu. A atitude dos membros desse partido para com a massa do judaísmo era de desprezo. Os fariseus representavam, contudo, ideias nutridas por muita gente, resultado, em muitos sentidos, do desenvolvimento religioso judaico desde os tempos do exílio. Sua ênfase principal era na observância exata da lei tal como interpretada pelas tradições. Mantinham-se aferrados crença na existência de espíritos bons e maus, com uma doutrina dos anjos e de Satanás grandemente influenciada, ao que parece, por ideias peças. Representavam a crença na ressurreição do corpo e em recompensas e castigos futuros, crença essa que se havia desenvolvido grandemente nos 2 séculos imediatamente anteriores ao nascimento de Cristo. Tal como o povo em geral, mantinham-se fiéis à esperança messiânica. Aos fariseus eram, em muitos aspectos, merecedores de grande respeito. Alguns dos discípulos de Cristo provieram de círculos imbuídos dessas ideias. O mais culto dos apóstolos tinha sido fariseu, e assim se declarava, mesmo muito tempo depois de se ter tornado cristão. O fervor demonstrado pelos fariseus era admirável. O farisaísmo, porém, tinha 2 grandes defeitos. Primeiro, equacionava a religião com a mera observância de uma lei externa, mediante a qual se conquistava uma recompensa. Isso podia levar facilmente ao esquecimento da retidão interior do espírito e da relação pessoal íntima com Deus. Segundo, alijava das promessas divinas aqueles para quem era impossível a observância do padrão farisaico, por causa de seus pecados, falhas e imperfeição na obediência à lei. Deserdava, portanto, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e com isso, tornou-se merecedor da justa condenação da parte de Cristo. A esperança messiânica, nutrida tanto pelos fariseus como pelo povo em geral, era fruto da forte consciência nacional e da fé em Deus. Nos tempos de opressão nacional ela se tornava ainda mais vigorosa. Tornará-se débil ao tempo do governo dos primeiros Macabeus, quando uma dinastia temente a Deus trouxer independência ao povo. A tradição familiar, porém, foi abandonada pelos últimos Macabeus. Os romanos conquistaram o país em 63 a.C. Do ponto de vista estritamente judaico, a situação em nada melhorou quando um aventureiro, pelo sangue meio judeu, Herodes, filho do Idumeu Antipater, governou como rei vassalo do poder romano, entre 37 a.C. e 4 a.C. O povo considerava o instrumento dócil nas mãos dos romanos e, no fundo, um helenizante, apesar dos inegáveis serviços que prestou à prosperidade material do país e da suntuosa reconstrução do templo por ele empreendida. Os Herodianos eram odiados tanto por fariseus quanto por saduceus. Morto Herodes, seu reino foi dividido entre 3 dos seus filhos. Arquelau tornou-se etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia, 4 a.C., 6 DC, Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea, 4 a.C., 39 DC, e Filipe, tetrarca da região situada a leste e nordeste do Mar da Galiléia, predominantemente pagã. Arquelau suscitou profundas inimizades,
foi deposto pelo imperador Augusto e sucedido por um procurador romano. O ocupante deste cargo entre 26 e 36 d.C. era Pôncio Pilatos. Diante de condições políticas tão desalentadoramente adversas, parecia que só por intervenção divina a esperança messiânica poderia concretizar-se. No tempo de Cristo, tal esperança implicava a destruição da autoridade romana pela intervenção divina mediante um Messias, e o estabelecimento de um reino de Deus, no qual floresceria um judaísmo libertado e poderoso, sob o governo de um rei messiânico justo de descendência davídica, reino esse para o qual acorreriam todos os judeus dispersos pelo Império Romano. Seria o início de uma Idade Áurea. Para o judeu comum, era provável que isso significasse simplesmente a expulsão dos romanos, por intervenção divina, e a restauração do reino de Israel. Era a crença comum, baseada em Malaquias 3.1, que a vinda do Messias seria anunciada por um precursor. Essas esperanças eram fomentadas pela literatura apocalíptica, com seu pessimismo em relação ao presente e sua visão colorida da idade vindoura. Os escritos eram em geral atribuídos a antepassados notáveis. E o caso, por exemplo, da profecia de Daniel, incluída no cânone do Antigo Testamento, do livro de Enoque, da Assunção de Moisés, e tantos outros. Exemplo cristão desse tipo de literatura, embora prenhe de conceitos judaicos, é o livro do Apocalipse, incluído no Novo Testamento. Tais obras incutiam uma atitude religiosa de abertura para o futuro e esperança, atitude essa que deve ter servido para compensar o legalismo rígido da interpretação farisaica da lei. Presentes na Palestina desse tempo, encontravam-se ainda outras correntes de vida religiosa cuja penetração é impossível avaliar, mas cuja realidade é evidente. Distante dos crentes do judaísmo oficial, especialmente nas regiões agrícolas, havia uma piedade mística muito concreta. Era a piedade dos últimos salmos e dos pobres de espírito do Novo Testamento. É bem provável que Magnificat e o Benedictus tenham sido expressões desse tipo de religiosidade, também consubstanciada nas assim chamadas Odes de Salomão. Dessa piedade mais simples, em maior ou menor sentido místico, provinham apelos proféticos ao arrependimento, dentre os quais os de João Batista são os mais conhecidos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto veio chamar a atenção para essa piedade e para a existência de uma facção do judaísmo distinta da dos saduceus e fariseus. A biblioteca e as ruínas do mosteiro da comunidade de Qumran, na margem noroeste do Mar Morto, revelaram a localização de uma irmandade vinculada de certa forma aos essênios, a respeito de quem Fílon, Joséfo e Plínio, o Velho, escreveram no primeiro século da nossa era. E bem provável que muitas outras comunidades semelhantes a essa tenham existido. Levavam uma vida semimonástica, protestando contra o judaísmo oficial de Jerusalém. Às vezes, como no caso dos essênios, renunciavam ao casamento e outras, como Qumran, permitiam-no. Esses puritanos, ou contratantes, como poderiam ser chamados, consideravam-se verdadeira congregação de Israel, o remanescente fiel. Tinham a lei em alta conta e interpretavam-na a seu próprio modo. Diziam-se especialmente iluminados, razão por que se declaravam guardiães do sentido exato da lei, em meio às perversões da época. Veneravam um certo mestre de justiça, cuja identificação histórica permanece ainda obscura, como o verdadeiro intérprete da lei. Submetiam-se a purificações periódicas, observavam um rito anual de adesão e renovação da aliança, e partilhavam de uma refeição sagrada de pão e vinho. Quando as regras da comunidade, preservadas no manual de disciplina, eram violadas, exerciam severo disciplinamento. A piedade nobre, embora um tanto legalista da comunidade, é evidente nesse documento, e o aspecto mais místico está patente nos salmos de ação de graças, documentos encontrados nas escavações. A organização da comunidade compreendia vários postos, um superintendente, sacerdotes de Sadoc, os 12 perfeitos, ou anciãos, juízes e outros. Resta acrescentar que aguardavam fervorosamente a redenção de Israel, criam que um novo profeta, um novo mestre, sumo sacerdote e rei, personagens messiânicos, se levantaria para reunir as hostes dispersas de Israel, derrotar seus inimigos e instaurar a era do reino.
Tem sido muito debatida a hipótese da influência desses grupos sobre João Batista e sobre o cristianismo primitivo. Parece claro, contudo, que havia muitos pontos em comum e que, embora o Novo Testamento omita qualquer referência a essa corrente sectária do judaísmo do primeiro século, o cristianismo muito deveu a ela. Não é impossível que João Batista e alguns dos primeiros discípulos de Jesus tenham pertencido uma vez a tais comunidades. Devemos fazer referência a uma outra corrente de pensamento no judaísmo dessa época, especialmente em razão da influência que exerceu sobre o desenvolvimento da teologia cristã. Referimos-nos à corrente que dava ênfase à sabedoria, atribuía-lhe existência praticamente personificada, como subsistente ao lado de Deus, unida a Ele, por Ele possuída antes da fundação do mundo e agente seu na criação. 1 É possível divisar nessas ideias a influência da noção estoica do Logos divino que tudo penetra. Há nelas 4 Provérbios 3.19, 8, Salmos 33.6. Conotação mais ética do que a que se nota no ensino grego correspondente. Vê-se, porém, que seria fácil uma assimilação entre as duas ideias. É natural que, ao falar-se no judaísmo, se dê atenção em primeiro lugar à Palestina, seu lugar de origem e berço do cristianismo. No entanto, grande foi a importância da dispersão dos judeus fora da Palestina, não só para a vida religiosa do Império Romano como um todo, mas também para o efeito reflexo que o consequente contato com o pensamento helênico teve sobre o próprio judaísmo. Essa dispersão começara com as conquistas dos monarcas assírios e babilônicos, e fora fomentada por muitos governantes, notadamente os Ptolomeus do Egito e os grandes romanos dos últimos dias da República e do começo do Império. Quaisquer dados estatísticos não passarão de conjecturas, mas é provável que, à época do nascimento de Cristo, o número de judeus fora da Palestina fosse 5 ou 6 vezes superior ao dos radicados dentro de suas fronteiras. Constituíam parte ponderável da população de Alexandria. Haviam criado profundas raízes na Síria e na Ásia Menor. Embora em número relativamente pequeno, estavam presentes também em Roma. Eram poucas as cidades do Império em que não fizessem notar sua presença. Olhados com suspeita pelas populações pagãs, dada a tendência a unir-se em grupos fechados, os judeus prosperavam no comércio, eram apreciados pelos governantes em virtude de suas boas qualidades, viam em geral respeitados seus escrúpulos religiosos e, por sua vez, davam mostras de um espírito missionário que fazia notada sua influência religiosa. Tal como praticado em terras pagãs, o judaísmo da dispersão era um credo muito mais simples do que o farisaísmo palestinense. Pregava o Deus único, que tinha revelado sua vontade nas Escrituras Sagradas, uma moralidade vigorosa, uma vida futura com recompensas e castigos e uns poucos mandamentos, relativamente simples, referentes ao sabá, à circuncisão e ao uso de carnes. Por onde ia carregava consigo a sinagoga com seu culto simples e despido de ritualismo. Exercia grande atração para muitos pagãos. Além dos prosélitos, as sinagogas reuniam ao seu redor um número muito maior de conversos parcialmente judaizados. Os chamados devotos foram dentre os deste último grupo que a propaganda missionária cristã incipiente recrutou os seus primeiros ouvintes. O judaísmo da dispersão, por sua vez, sofreu forte influência do helenismo, especialmente da filosofia grega. Essa influência em nenhum outro lugar foi mais profunda do que no Egito. Foi na cidade egípcia de Alexandria que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na versão comumente chamada de Septuaginta, já na época do reinado de Ptolomeu Filadelfo, 285 a.C. 246, as escrituras judaicas, até então encerradas numa língua observação cura, tornaram-se, assim, acessíveis a muitos. Também em Alexandria, as concepções religiosas do Antigo Testamento associaram-se aos conceitos filosóficos gregos, especialmente os platônicos e estoicos, para formar um sincretismo admirável. O mais importante desses intérpretes alexandrinos foi Filon, 20 a.C., 42 d.C. Para ele, o Antigo Testamento era o mais sábio dos livros, verdadeira revelação divina, e Moisés, o maior dos mestres. Mediante a interpretação alegórica, porém, Filon vê a harmonia entre o Antigo Testamento e os melhores elementos do platonismo e estoicismo.
Essa convicção teria tremenda importância para o desenvolvimento da teologia cristã. O método alegórico de interpretação da Bíblia viria a influir grandemente no futuro estudo cristão das Escrituras. Segundo Philon, o Deus único fez o mundo como expressão de sua bondade para com sua criação. Mas os elos de ligação entre Deus e o mundo são uma série de poderes divinos, considerados ora como atributos de Deus, para como seres pessoais. Destes, o mais elevado é o Logos, que ema, do próprio ser de Deus e é o agente, não só através do qual Deus criou o mundo, mas, também, do qual emanam todos os outros poderes. Mediante o Logos, Deus criou o homem ideal, de quem o homem concreto é uma pálida cópia, produto que é, não só do Logos, mas também dos poderes espirituais inferiores. Apesar do seu estado decaído, o homem pode levar-se à comunhão com Deus através do Logos, agente da revelação divina. O conceito que Philon tem do Logos, porém, é muito mais filosófico do que o de sabedoria tal como encontrado no livro de Provérbios, ao qual, aliás, fizemos menção. E a origem da doutrina neotestamentária do Logos se encontra na concepção hebraica de sabedoria, e não no pensamento de Philon. Não obstante, Philon é uma ótima ilustração da maneira em que se poderiam unir ideias helênicas e hebraicas, tal como veio depois a acontecer na evolução da teologia cristã. Em parte alguma do mundo romano, o processo representado pelo trabalho de Philon se desenvolveu com tanta plenitude quanto em Alexandria.